Olá, meu nome é Antônio Arruda. Nós fazemos parte do Centro Espírita Nova Luz, na cidade de Belo Horizonte, e estamos hoje começando um estudo que faremos acerca do livro O Principiante Espírita. Esse livro, até pouco conhecido e pouco divulgado na doutrina, é um livro muito importante para aqueles que estão iniciando, como o próprio nome sugere, porque ele traz aí um resumo do livro O que é o Espiritismo. Portanto, para você que está chegando agora, não conhece ainda a doutrina, gostaria de conhecer, está aí uma boa dica, O Principiante Espírita. Nós vamos apresentar esse livro aqui em episódios. Cada episódio com aproximadamente 15, 20 minutos. E vamos estudar esse livro desde o seu início até a última página. E é importante que você nos acompanhe. É importante que você, inclusive, comente, dê sugestões, porque isso vai servir para que a gente aprimore esse nosso trabalho de divulgação da doutrina espírita, de divulgação desse livro tão importante. Não existe nenhuma possibilidade de se falar sobre doutrina espírita sem começarmos pelo seu codificador. E aqui vale a pena um comentário interessante. A doutrina espírita, ela não foi inventada, ela não foi fundada por Allan Kardec. Os princípios doutrinários da doutrina espírita não saíram, vamos dizer, da cabeça de Kardec. A doutrina espírita ela foi codificada pelo mestre de Lyon, o bom senso encarnado. Kardec, na verdade, ele fez um intercâmbio, foi o intermediário com a espiritualidade, e foi a espiritualidade, foram os espíritos que nos ditaram todos os preceitos, toda a base da doutrina espírita. Então, Kardec foi o codificador. Então, quando nós nos referirmos a Allan Kardec, é importante que utilizemos esse termo, o codificador da doutrina, e não o fundador, o inventor da doutrina. Sendo Allan Kardec o codificador da doutrina espírita, é importante que conheçamos um pouquinho sobre o mestre. Kardec nasceu em 1804, na França, filho de magistrado. Foi criado em uma família com bases e diretivas enérgicas em termos educacionais. E desde muito cedo, o pai, preocupado com a sua educação, já tensionava, já pretendia direcioná-lo para que ele fizesse os seus estudos na Suíça, com Pestalozzi. E assim o fez. Ainda muito jovem, Kardec foi estudar em Yverdon, na Suíça, com Pestalozzi. E surpreendeu o próprio Pestalozzi, porque aos 14 anos de idade somente, ele já substituía o professor, ele já substituía o mestre, lecionando algumas matérias. Tal o seu interesse, tal a sua inteligência, tal o seu preparo espiritual. Essa é a verdade, né? Ele já tinha esse preparo espiritual. Um espírito de muita elevação que recebeu uma missão muito importante, de muita responsabilidade, veio, portanto, preparado para isso. E se destacou de uma forma muito expressiva junto a Pestalozzi. E ao longo da sua vida, ele acabou se especializando em diversas ciências. Estudou medicina, estudou matemática, astronomia. Kardec lecionava matemática, astronomia, química, retórica, anatomia comparada, fisiologia, inclusive falando diversos idiomas, escrevendo diversos livros e sendo uma figura muito importante, muito considerada e muito respeitada no meio científico francês. Naquela época, ele, com diversos livros já publicados, já fazia parte de uma elite intelectual da França. Mas até aí, nós não estamos falando de Allan Kardec. Nós estamos falando de Léon Denis Hippolyte Rivail,
na verdade foi seu nome de batismo. Allan Kardec foi o pseudônimo aí que ele passou a utilizar quando ele foi, digamos assim, convidado a codificar a doutrina espírita. No momento em que ele conseguiu juntar uma série de informações obtidas entre perguntas e respostas encaminhadas aos espíritos, no momento em que ele já tinha um número de consideráveis de informações ali, de questões respondidas pelos espíritos, e ele entendeu que a sua missão era trazer isso à tona de uma forma clara, transparente, de uma forma didática e de fácil compreensão por pessoas comuns, ele imaginou que se publicasse o livro assinando Leon Denisard e Hippolyte Rivail, muitas pessoas que se deparassem com o livro assinado por ele já dariam crédito ao livro. E já daria crédito aos princípios ali definidos no livro, simplesmente pelo respeito que ele já havia conquistado dentro desse meio intelectual em Paris, na França. Então, ele decidiu utilizar um pseudônimo. E foi então que lhe foi sugerido um pseudônimo de Allan Kardec, que lhe foi informado que este era o nome que ele utilizara numa encarnação anterior, uma de suas encarnações anteriores, como sacerdote druida. Então ele usou o termo Allan Kardec, lançou o Livro dos Espíritos, as pessoas não sabiam quem era aquele Allan Kardec e passaram a assimilar, a aceitar, a admitir a doutrina espírita pela doutrina espírita, pela essência que ela trazia, e não pela fama que ele já tinha na época. E assim, em 1854, vale apenas aí uma observação. Kardec já tinha 50 anos, quando esse trabalho de conhecimento e de codificação da doutrina teve espaço na sua vida. E ele passou, então, a se dedicar de corpo e alma, se podemos assim dizer, a essa doutrina maravilhosa, cuja responsabilidade grande ele recebeu de codificá-la. Você que tem curiosidade sobre detalhes da vida de Kardec, sobre detalhes do contexto social onde ele estava inserido, de detalhes sobre as experiências que ele teve juntamente com Pestalozzi e das obras que ele publicou, eu sugiro que leia O Principiante Espírita. No início do livro O Principiante Espírita tem uma biografia bem completa de Kardec. Se você se interessar por isso, está aí a sugestão. Esse livro você tanto pode comprar, ter o livro fisicamente, quanto pode baixar esse livro na internet e ter a oportunidade de ler todos os detalhes acerca da biografia do nosso mestre. Mas então, vamos voltar no tempo. Vamos voltar no tempo e vamos nos colocar na época contemporânea de Allan Kardec. Kardec já adulto, já um grande estudioso, já um grande cientista, ele se interessava muito por um tema que na época já estava sendo bem explorado, o magnetismo. Franz Anton Mesmer. Guardem esse nome. Franz Anton Mesmer. Já dava início no seu estudo, nas suas experiências, acerca do benefício que o magnetismo poderia proporcionar ao ser humano no tratamento de diversas disfunções de ordem física, de ordem emocional. Já se praticava ali a aplicação do magnetismo no auxílio àquelas pessoas que procuraram Mesmer. Aqui vai uma outra dica. Mesmer e o magnetismo pessoal. Para você que tem interesse no tema, esse livro é precioso e vai te dar também muitas informações acerca disso. Vale a pena que Mesmer também foi quem deu os primeiros passos na pesquisa do hipnotismo. Mesmer, portanto, é o pai do magnetismo e do hipnotismo.
na próxima lição, no nosso próximo capítulo, nós vamos entrar com mais detalhes, então, nesse tema, o tema magnetismo, e vamos efetivamente iniciar o estudo do livro O Principiante Espírita. Esperamos você aqui de novo. Até lá!